Olá, eu sou a Rosane, professora, contadora e mestre em finanças. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o uso dos indicadores gerenciais. Uma das grandes falhas que a gente encontra nas empresas quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, principalmente em gestão, é que a gente se depara com empresários, administradores, gestores que usam uma infinidade de indicadores, né? Ou não usam indicadores nenhum. E qual é o número, digamos assim, qual é a quantidade de indicadores que deve ser utilizada no processo de tomada de decisão, né? Qual é o número ideal, quantos indicadores usar, quais indicadores usar e de que forma usar. Nesse vídeo também a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos indicadores financeiros e não financeiros, né? Aqueles que também trazem um olhar para as pessoas, né? Porque muitas vezes o empresário ele está lá tão focado na gestão dos números, dos dados, das informações, que ele acaba não se apegando, né, como deveria, à gestão dos seus talentos, à rotatividade dos seus funcionários, né, a melhoria do clima organizacional e tudo mais. Então, em relação ao número de indicadores, quantos indicadores usar e de que forma, a nossa sugestão, aí o que a gente usa nas consultorias especializadas em gestão da Roma e o que consideramos ideal é aquele número de indicadores que seja suficiente para a tomada de decisão. O ideal é que você não trabalhe com muitos indicadores, então nós consideramos 10 indicadores inicialmente como um número máximo. E também, além de uso de um número menor de indicadores, que você domine os indicadores que você usa. Por exemplo, lucro líquido, né? O lucro líquido, ele é um excelente indicador porque ele nos mostra o quanto a empresa gerou de lucro naquele mês. Ela é uma medida de desempenho imediata, vamos dizer assim, do mês. Já a rentabilidade, ela é uma medida de desempenho que nos mostra aí o dinheiro ao longo do tempo, o valor que foi investido e quanto ele rentabilizou ao longo dos meses. Então, são dois indicadores que têm a ver aí com o nosso desempenho em termos de lucro. Então, esses indicadores você pode usar. Se esses indicadores no seu negócio são representativos, oscilam muito, né, todos os meses, e precisam ser gerenciados de perto, você deve olhar para ele pelo menos uma vez ao mês, né? E também, se for possível, semanalmente e tudo mais. Então, eu escolheria esses indicadores para pôr no meu quadro de indicadores, no meu painel de indicadores. Ter um painel de indicadores facilita, porque uma vez que você tem um mapa que lhe mostre os principais indicadores e onde você quer chegar, vai facilitar a sua visão. É comum os empresários terem os indicadores dentro dos seus relatórios. Por exemplo, eu vou tirar lá um relatório da inadimplência. E aí eu tenho o total dos clientes que ficaram me devendo no final do mês, né? Quanto faltou de recebimentos. E eu até posso construir um indicador total de inadimplência versus faturamento, por exemplo. E isso vai gerar um percentual, né? Só que se esse indicador fica lá no relatório de inadimplência e eu olhar para ele naquele momento, mentalmente eu não vou fazer nenhum tipo de cruzamento, eu não vou olhar ele de forma cruzada com outros dados. Então, o ideal é que no painel de indicadores você tenha os indicadores chaves, aqueles que fazem a diferença para o seu negócio, lembrando no máximo 10, e que eles estejam juntos à parte no seu relatório, no seu dashboard de desempenho, no seu painel de controle, e que você faça atualização e veja ele constantemente. O mesmo vale para a lucratividade. Imagina você ter uma DRE, que é onde você avalia o seu resultado, e lá no final você ter o lucro líquido, e quando você olha a DRE, você olha o lucro líquido. Mas você não cruza com a inadimplência, você não cruza o lucro líquido com o faturamento, você não cruza o lucro líquido com a sua produtividade, nem com o turnover dos seus funcionários. Porque às vezes trocar colaboradores mais frequente vai lhe gerar custo, e isso vai reduzir o seu lucro na maioria dos casos. Então, quando você tem um painel de indicadores e você constrói ele, você acaba olhando os seus indicadores de forma mais cruzada e você também se habitua com aquele layout de painel, né? E isso lhe ajuda. Muitas empresas possuem isso, a facilidade da tecnologia, vamos dizer assim, da internet, do uso dos sistemas, faz com que a gente, na verdade, acabe tendo as informações muito compiladas, né?
Ah, se eu quero consultar um dado gerencial, eu simplesmente vou lá no meu sistema e puxo um relatório e consulto aquele dado. Mas, às vezes, esse puxar o relatório do sistema, ele faz com que a gente tenha muitas informações, um universo, às vezes, de informações de forma descompilada, né? E a gente acaba não tendo uma informação mais sintética, que nos ajude realmente e nos mostre o caminho. Então, espero que você tenha gostado. Além disso, os indicadores também permitem que você trabalhe com orçamento de indicador, que você construa meta de lucro líquido, meta de turnover, né? Eu tenho um número X de funcionários que rodam ao longo de um ano. Então, a minha meta é reduzir o turnover, reduzir essa rotatividade dos meus colaboradores em 10%. Então, eu posso estimar uma meta de indicador. E isso também me ajuda na gestão dos setores e das pessoas, porque eu posso levar esse indicador mais, digamos assim, a meta do indicador para os departamentos e para os gestores, para que eles também possam, na verdade, divulgar isso dentro da minha empresa, tá? Então, indicadores, eles são como uma vela no escuro, eles nos mostram um caminho que a gente deve seguir, mas para que eles realmente sejam efetivos, eles precisam ser escolhidos a dedo, né? A gente deve escolher aqueles que realmente fazem a diferença para o nosso negócio. Talvez o indicador faça a diferença para o meu concorrente, mas para mim não faz. Talvez um amigo meça aí, por exemplo, o EBITDA, ou trabalhe focado na margem bruta, quando para minha empresa, a margem líquida é uma avaliação mais eficiente. Então, construa e escolha indicadores que fazem a diferença. Tenha um painel de indicadores à sua disposição. Olhe ele pelo menos mensalmente, revise, na verdade, olhe sempre, mas revise mensalmente, projete indicadores e através dele trace suas metas, aliadas, claro, com o fio condutor do seu propósito, com o seu planejamento estratégico. Eu já expliquei no vídeo anterior, que deve ser aí um condutor, um direcionador do seu negócio. Se você não tem um painel de indicadores, se você hoje está no escuro, ou se você tem um excesso de informação que não te leva para lugar nenhum, né, e que muitas vezes até te atrapalha, e se você quer ter uma melhoria nos seus dados gerenciais, procure a Roma, nós somos especialistas nisso, e a nossa missão e o nosso propósito é impulsionar as empresas e cuidar da sua evolução, tá bem?